16 horas e 14 minutos. Já 6 horas e 14 minutos. Este é o seu e nosso programa de eleição. De segunda a sexta-feira, das 15 às 17 horas. Hoje não é diferente. O diferencial é o facto de estarmos a comemorar o dia 1º de maio. Não nos ausentamos, nós estamos aqui para darmos seguimento com o nosso trabalho diário. Quinze minutos já são passados da hora 16. Momento exato para então a abordagem do nosso tema do dia. Tudo aposto para juntos então levarmos esta conversa agradável com o meu convidado, Dr. Jovete. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde. Boa tarde aos extensivos aos nossos ouvintes e a todo o pessoal da Rádio cá presente, que hoje está aqui num ambiente muito agradável a comemorar o dia 1 de maio, dia de muita reflexão. Estamos muito obrigado. Seja bem-vindo mais uma vez e feliz o nosso dia. Muito obrigado. E também estender para todos que hoje prestaram atenção e estão a refletir conosco. Certamente o Dr. Jovete considera-se um trabalhador assíduo. Muito. Porque o retorno de qualquer trabalho que seja, antes tu tens de energizar o interior, tu tens de estar ligado, senão acontece aquilo que não tem no retorno. Tu dá muito de trabalho e pouco recebe de volta, porque a energia que tu emana não vai de acordo com aquilo que você recebe de volta. Olha, foi só a introdução do Dr. Jovete, ainda não estamos a conversar, não começamos ainda a falar do nosso tema de conversa para o dia de hoje. A dizer que o Dr. Jovete, na verdade, já frequenta esta estação radiofónica, já é convidado a vários, ou foi convidado em vários programas, destacar aqui o Hora Sacra, o programa que é conduzido pelo nosso colega Jorge Fundo. Nós vamos agora ao centro da nossa conversa, do dia de hoje. Prosperidade laboral, pessoal. O Dr. Jovete começa-nos a esclarecer sobre esta temática. Bem, antes eu queria recuar um pouquinho, porque dizer comemorar o Dia do Trabalhador, à medida que o tempo passa, uns comemoram, não conhecem a história e a origem. E como os nossos salários não estão relacionados ao trabalho, era bom buscarmos um pouco da história do próprio trabalho em si e por que se comemora o Dia 1 de Maio. Lá nos primórdios dos anos de 1886, no dia 1, começou um leque de manifestações e greves. Pelo dia 3 de maio, um dos grevistas é morto pela polícia. E no dia 4 de maio, um grande número de pessoas se reuniram em frente à praça de Haymarket, isso em Chicago. E então, naquele dia, houve até uma grande chuva, que não seria se calhar uma intervenção policial, mas 200 polícias foram mobilizados para dispersar a multidão que aí se manifestava. E durante essa desmobilização da população, uma bomba explodiu pelos agentes, os oficiais da polícia, e aí os policiais perderam o controle e começaram a disparar contra os manifestantes, onde mais de uma centena saiu ferida e outras centenas morreram no local. Daí que
face a esses massacres da reivindicação que os trabalhadores levaram em causa, morreram essas pessoas, que veio a dar então ao dia 1 de maio de 1989, sob a ocupação de França, o dia da conmemoração às memórias daquelas vítimas que reivindicavam ao trabalho. Porque antigamente, para além da não existência de um horário fixo de trabalho, sabendo nós da nossa própria história, viemos de um período da escravatura, depois da escravatura veio o trabalho forçado. Havia um horário de 15 horas. Praticamente nós, em Angola, na África, ainda temos alguns países que formos olhar, não só aquele período em que o trabalhador permanece no seu local de trabalho, que são 8 horas estipuladas no horário. O dia foi dividido em três partes, 8 horas iguais. 8 horas de trabalho, 8 horas de sono e 8 horas para trabalhos diversos, não é? Mas nós acabamos gastando essas 8 horas de trabalho no local de serviço, que consome as outras 8 horas de outras tarefas nas deslocações, que até afeta as nossas 8 horas de sono. Então ainda estamos num período em reivindicação às melhores condições de trabalho, não é o caso de uma marcha de hoje também pede melhores salários, melhores condições de trabalho. Então as reivindicações não pararam só em 1886, no dia 4, mas é uma continuação permanente dos pedidos que os trabalhadores estão fazendo para a criação das melhores condições de trabalho. Agora vamos ser substituídos pela ilha. Doutor, agora podemos começar a falar disso dia, não é? Vamos ser incluídos e a possibilidade laboral. E nós aceitamos que naquela altura, quando estes trabalhadores se levantaram-se para reivindicar os seus direitos, é porque de alguma forma vinham a ausência de uma produtividade local onde se encontravam a trabalhar. Pois então, qualquer pessoa que sai da sua residência para executar qualquer atividade que seja, que é denominado trabalho, não é? O trabalho é qualquer atividade que vai gastar força física e espiritual de uma pessoa. Esta tarefa, tanto quanto remunerada ou não, é que vai tomar o nome de trabalho. E nós, no contexto social do trabalho e a realização pessoal, que nos leva ao status social, não é? São 3 contextos: o contexto econômico, social e o geral do trabalho. E nos enquadramos nos 3 e mais concretamente no segundo status, que é o status do contexto social, onde nós vamos à busca das melhores condições de vida, dando a nossa energia, atendendo que, fazer aqui uma ênfase, nós só trocamos o que temos por aquilo que recebemos. Nós, primeiramente, vamos à escola, dar a nossa energia física e espiritual. Em contrapartida, recebemos a energia intelectual, que depois vamos ao local de trabalho, dar essas 3 energias para receber uma outra energia em forma de dinheiro que nos é dado. Poderia, se calhar, no estilo filmes, o tempo, não é, do Justin Timberlake, recebermos a nossa energia financeira em troca, dando só o curso, né? Só que é dado em dinheiro, transferência bancária, e com essa mesma energia financeira que nós recebemos, começamos então a fazer câmbio com os meios alimentares e outros bens que precisamos para a nossa sobrevivência. Bem, toda e qualquer coisa que a gente precisa da vida para sobreviver, para viver bem, para ter um bem-estar em todos os campos da vida, este requer trabalho. E, antes de tudo, o trabalhador tem que abordar certa disposição espiritual, física, para poder gastar essa energia no local de trabalho e é remunerado em contrapartida para o que não recebe. Mas temos que saber que um trabalhador deve ter como qualidade, deve
se dispor como pessoa, primeiramente, bem disposta, saber cultivar a energia das mitocôndrias, que são as nossas baterias internas, baterias das células, que vão nos movimentar todos os dias. Deve-se dispor de uma ótima comunicação. Esta comunicação que vai desde a ter uma escuta ativa e ser também aquela pessoa que fala com dicção, que os outros possam ouvir, para depois não ficar no ouvido e dizer não entendi o que falou. Depois tem que ter empatia. Empatia é compreender o outro, ver o lado em que o outro fala, como se costuma dizer, se colocar no lugar do outro, ver a perspectiva em que o outro fala nessa relação que vamos cultivar com colegas. Depois ter respeito, autoconhecimento, a adaptabilidade, que é a capacidade de estar em qualquer meio que é colocado. O ser humano é o ser que mais se adapta. É o ser humano que consegue estar em todos os locais da Terra e conseguir sobreviver, enquanto os outros seres não. O ser humano consegue estar na Antártida, consegue estar nos ambientes mais quentes, mesmo ser, sai da Antártida, altamente frio, e na Antártida só não há lá povos a viver, não é? Só há lá pessoas que fazem estudos, fazem visitas, tanto pesquisa quanto passeio, não é? Mas só não há lá pessoas a viver permanentemente porque não há condições para criar animais, que é a fonte da nossa energia e sustento. Mas o mesmo ser humano é capaz de estar na Antártida, estar em África, no local mais quente, na linha do Equador, e a mesma pessoa estar na América, ir para a América, ir para a Ásia e conseguir se adaptar nesses ambientes todos, os outros animais não conseguem se adaptar. E então ter disciplina, foco, esses elementos vão ser primordiais no ser DPT para que ele consiga se adaptar ao meio, dar a sua energia física e depois receber o melhor. Podem também ser medidas como as características que um trabalhador deve certamente ter. Pois, então, depois desse campo pessoal, que são qualidades individuais, antes, há uma frase que diz que antes de ser um bom trabalhador, é necessário ser uma boa pessoa. Porque só é excelente trabalhador aquele que antes é uma excelente pessoa, tanto nas relações humanas, em respeito e educação. E muitas vezes, no meio como esse onde estamos, pode haver colegas que até sabem que o outro é melhor, só não admitimos por causa do ego. O ego nos impede. E tentamos todos ser o melhor trabalhador, mas não temos o mesmo empenho, foco e dedicação que o outro, que realmente é o melhor trabalhador, demonstra. Então depois vem as competências profissionais, aquelas são as qualidades individuais. Depois vamos ter as competências profissionais, que vão permitir que uma pessoa seja um bom profissional. Então tem que ter um conhecimento técnico, que é conhecer a área de trabalho, as ferramentas de trabalho, entender essas matérias todas da área que foram colocadas como funcionário. E depois ter competência. A competência já é o domínio das ferramentas que vão proporcionar um trabalho eficaz e eficiente, resultados eficientes. E ter a comunicação a que se repete, ter proatividade, ter o pensamento crítico. O pensamento crítico aqui também aparece porque é a habilidade de analisar cada situação e poder resolver com os colegas no ambiente de trabalho todas as possíveis situações que podem romper a boa conexão. Ter comprometimento, responsabilidade, ética e integridade. Criatividade aparece aqui, que é a capacidade de inovar, trazer outras soluções que antes não existiam, e cada momento em que o trabalhador tem um desafio, ele força-se a criar metodologias e outros resultados. Capacidade de liderança,
bem, doutor Roberto. 16 horas e 29 minutos, dizer que está muita boa gente, os meus colegas estão já a juntar-se à mesa, muitos estão já almoçando, na verdade nós vamos continuar. E este é um tema aberto para todos, os nossos colegas que nos acompanham, muitos poderão também surgir com algumas questões. O doutor Roberto falava, enquanto trabalhador, não é necessário que o trabalhador esteja estimulado, tenha o estímulo, a boa vontade, a disposição para poder trabalhar. Doutor Roberto, como fazer quando o meu local de trabalho não me estimula, não cria em mim aquela vontade de querer produzir mais? Como fazer? Havia outros trabalhadores que exigem da direção as melhores condições do trabalho, melhor remuneração e a eliminação do ambiente tóxico que impede que os funcionários tenham então essa vontade de trabalho. Mas isso se procede mais em ambientes mais concretamente nós, em África, Angola em particular. Por quê? Por causa da formação acidental. Se olharmos nós em Angola, o que é que se passa? Só tem um curso formação acidental. Nós nos formamos por acidente. Primeiro é que o curso do ensino médio não é um sonho. Estudou na escola onde a vaga apareceu. Depois, a formação superior não condiz com a do médio. É diferente. Não há sequência, não há carreira. É outra formação porque é onde apareceu para fazer a faculdade. Diferente do curso de ensino médio. E vai depois trabalhar em um emprego que não condiz com a formação nem do ensino médio, nem do ensino superior. Isso acontece com um indivíduo que nasceu e cresceu com o sonho de ser médico. É o sonho que tem. Quer ser médico, um ótimo médico, trabalhar no hospital. Mas acontece que ele estuda numa carreira. Faz mecânica. E depois trabalha onde? No balcão do supermercado. Nem o curso médio, nem o superior não corresponde com a profissão. Vai ter o quê? Um desânimo, não se enquadra no ambiente de trabalho, ainda que às vezes tenha vontade. Isso vai fazer com que afeta a própria prosperidade de retorno que precisa ter, não é? Porque a prosperidade é o quê? É todo o resultado energético ou espiritual invisível no campo físico, ou tanto pode ser visível, porque ele depois se transforma visível. Você recebe. Depois, com aquilo, quando passa no campo físico, fica a prosperidade financeira, a física, que é no campo da saúde, e outras que não são visíveis. Esta era a questão que eu estava para fazer a seguir, de alguma forma, a questão da formação acidental que produz não a prosperidade no meu local de trabalho. Mas agora, não é mau, não é de todo mau que eu queira ser próspero no local em que eu esteja a trabalhar, enquanto trabalhador. Aí vai aplicar a máxima vontade, esquecer a sua formação acidental, encaixar-se e considerar este emprego novo desafio que vai pegar como se fosse a sua formação de escola, como se fosse o seu sonho de criança, e viver o teu momento para se encaixar como um excelente profissional e formar-se a partir do local de trabalho. Se eu for só radialista, mas tenho uma outra formação acadêmica, agora vou potencializar o conhecimento técnico, vou ter todas as competências possíveis para domínio dessa ferramenta, para que eu consiga ser um ótimo profissional nesse local de trabalho. Isso é que é o ponto da adaptabilidade. Eu tenho que me adaptar ao ambiente. E essa parte do profissional deve dar capacidade de se adaptar, de se profissionalizar no local onde vai trabalhar. Doutor Roberto, temos aqueles casos, não é? Por exemplo, eu posso começar na área da limpeza, numa determinada empresa, e chegar a evoluir para um departamento, para um setor. Eu estaria diante de uma
emprego é um emprego e não há um emprego melhor que o outro. A diferença que há é emprego melhor remunerado e menos remunerado. Todo emprego é digno e, como se diz, o trabalho é que dignifica o homem. A gente sai de casa para trabalhar e faça qualquer trabalho que seja com amor. Quando fizer com amor, sabe? E estão todos a comer os pratos e desejar um bom apetite a todos. E esta alimentação, vou dar exemplo aqui da alimentação. Se alguma pessoa, e quando forem no restaurante prestem atenção, não aceitem ser atendidos por pessoas que estejam nervosas. Porque a mesma alimentação, a mesma batata, o mesmo feijão, a mesma gilufra, a mesma mandioca, tu dás a duas pessoas diferentes para confeccionar, na hora de provar tem gostos diferentes. Usaram os mesmos ingredientes, as mesmas quantidades, mas na hora que tu vai comer há uma ligeira diferença no gosto. Sabe por quê? Porque a energia da pessoa que confeccionou está lá. Quanto mais alegre a pessoa for na hora de confeccionar o alimento, mais gostoso ele sai. No emprego é a mesma coisa. Quando for fazer trabalho de limpeza, faça com gosto e até a sala brilha melhor, as mesas brilham mais e a pessoa que entra na sala sente uma aura bastante positiva, um ambiente bastante agradável. Porque é mesmo com a nossa energia que nós limpamos o ambiente e colocamos a nossa aura, e é com a mesma energia que a gente contamina o ambiente e infectamos com a nossa aura e se torna desagradável para quem entra, para quem quer consumir o ambiente da onde limpou ou a comida que confeccionou. Meus colegas, boa apetite. Eu estou a ver que o almoço está mesmo gostoso e agradável. Dizer ao Félix que dentro de minutos vai então também estar aqui nos microfones. Não está a comer o feijão com óleo de palma. Não vai fazer mal, certamente. 16 horas e 37 minutos. Hoje, dia 1º de maio, nós preparamos uma programação especial, um almoço em celebração a este grande dia, e é nosso convidado, o Dr. Roberto, que dentro de instantes também vai juntar-se à mesa para degustar desta deliciosa refeição, a qual foi também aqui trazida como um exemplo para uma certa prosperidade laboral. Nós vamos continuar. Dr. Roberto, o que dizer dos conflitos no local de trabalho? De alguma forma, os mesmos ajudam-nos a não prosperar. Aumentar o valor do outro. Tocar aqui, se colocarmos um desafio, darmos a cada um valor, e dissermos assim, cada balão vale 100 mil guardas. E o último balão que sobrar ganha os 100 mil guardas. Sabe o que vai acontecer? Todo mundo vai arrebentar o balão do outro para tentar sobrar com 100 mil. Então, nos locais de trabalho, arrebentamos os balões dos outros. Ao invés de dizer assim, olha, vamos combinar, ninguém arrebenta balão de ninguém, todos temos 100 mil guardas. Bom, nos vários locais de trabalho eu já passei na vida. Já tive aqui a dizer que se o chefe falasse em nome de todos, se o chefe solicitasse em nome de todos, aquilo que se precisa na área vem. Mas já tive chefes individualistas que falam para si só. O que acontece com o CEO? Não há tendências claras, porque a pessoa individualista fala só para si. Aí a prosperidade não vem. E contar aqui uma cena para ver como funciona o impedimento da prosperidade conjunta. Porque vemos às vezes nos locais de trabalho muita gente a orar fervorosamente para que ganhe alguma coisa. E o que é que vai acontecer? Existem categorias profissionais, vindas do próprio MAPTES, no qualificador ocupacional. Já estão lá predeterminadas as categorias. E no mapa salarial vai dizer assim, técnico de primeira, 50 mil guardas, técnico de segunda, 30 mil guardas, técnico de terceira, 10. Então, não tem como, de tanta oração, o técnico de primeira passar a ganhar, de segunda passar a ganhar salário do técnico de primeira.
pode orar como quiser. A única coisa neste emprego que pode acontecer é o seu despedimento, que vai olhar como algo negativo, para que depois Deus te catapulte para outro emprego onde vai passar a ter um outro salário. Porque a sua prosperidade não se fará nesse local de trabalho, onde tem um limite salarial de 50, onde não pode subir por causa da categoria que está enquadrada. De acordo à qualificação da Bom, isso de acordo ao qualificador, que vai determinar os limites de graus por cada profissão, por cada categoria. Então, a única coisa que acontece nesse local de trabalho, como já estive presente a ver um menino que é da parte dos estivadores, orava muito, tinha dificuldades em casa, tinha uma mulher que por azar arranjou a segunda e por descuido a terceira. A segunda veio fazer confusão, trouxe os filhos à empresa. De tantas orações, nós que podemos dar conta da situação dele, Deus atende às preces dele, mas de forma muito diferenciada. A empresa passou a receber um bônus como prêmio dos fornecedores. Nunca tínhamos recebido antes. Passamos a receber um valor dos fornecedores, como oferta, prêmios e bônus. Juntando esses prêmios, dava um valor mensal que dava para distribuir para os trabalhadores fora do salário. Na hora da planificação para a distribuição do prêmio, os estivadores ficaram de fora. Porque a pessoa que ficou responsável pela distribuição preferiu meter as altas categorias, os administrativos e tirou os estivadores. Para terminar isso, Mas analisando a questão, fui ter com o responsável e disse, não vamos ver dinheiro, porque aumento atingiu e veio alguma coisa em retorno, porque via salário ele não resolvia o problema. Deus tocou no outro lado para que viesse alguma coisa desse jeito, ele ia resolver a situação. Porque nós não temos essa sapiência, esse olhar para dar conta que foi graças ao fulano que nós recebemos esse dinheiro. Nós temos de ter essa capacidade de olhar que às vezes é graças ao colega que eu quero mal que esse dinheiro vem. Se ele sai, a prosperidade que estava para vir para todos acaba-se. Naquele mês não recebeu, mas eu fiquei com a minha questão. Eu não levo esse envolvimento quando esses capazes estão não receber. É bom que se faça outros mapas onde eles têm que estar incluídos. Aquilo passou a ser distribuído nos outros meses seguintes. E velho, tão logo ele teve a sua questão resolvida, então o prêmio deixou de existir. prosperidade laboral e pessoal, pensamentos, atitudes que influenciam. Nós vamos continuar, vamos dar a uma pausa. Estamos a abrir novamente a nossa linha. É provável que a nossa audiência está a acompanhar, na verdade, não é provável, estão mesmo a acompanhar e tenham uma questão para formular aqui ao Dr. Roberto. Queremos dizer que o número é o 4808-7541. Devem ligar e deixar as vossas questões.